Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à segunda parte do nosso vídeo de determinismo social aqui no Projeto Feynman. Pessoal, antes de começar com o conteúdo, eu queria lembrar vocês de acessarem o AVA, porque os professores estão se esforçando bastante para colocar todos os conteúdos em dia, todos os dias lá no AVA. Então, acessem e estudem os conteúdos que estão lá e depois venham para cá assistir os vídeos que servem justamente para ajudar o pessoal que ainda fica um pouco em dúvida depois de estudar pelo AVA. Bom, vamos lá. No último vídeo eu falei um pouco sobre os fatores externos que podem interferir na forma como uma sociedade se desenvolve. E agora eu vou dar um exemplo para que fique um pouco mais claro como funciona essa interferência desses fatores no desenvolvimento de uma sociedade. Imaginem a sociedade egípcia. Bom, antes deles se tornarem um reino muito grande que marcou a história, eles eram um povo nômade que vagava ali pelo norte e nordeste da África. E como um povo nômade, eles viviam trocando de lugar, procurando por recursos. E quando os recursos acabavam, eles simplesmente se moviam para um outro lugar. Mas um dia eles encontraram a região que hoje a gente chama de Delta do Nilo, Delta do Rio Nilo, que é o lugar onde o Rio Nilo deságua no mar Mediterrâneo. Diferente do lugar onde eles... diferente dos lugares pelos quais eles vagavam antes, perdão, o delta do Rio Nilo era um local com o clima muito mais ameno, mais agradável do que o lugar onde eles estavam antes, além de que o relevo, diferente do relevo acidentado de antes, era muito plano e muito propício para a agricultura. Lembrando que, além disso, o Rio Nilo permitia que eles tivessem um acesso fácil e duradouro à água e à alimentação também, já que naquela área, além de crescerem muitas plantas, também viviam muitos animais dos quais eles podiam se alimentar. Existem 3 pontos principais da sociedade egípcia nos quais esses fatores externos, no caso o relevo, que era plano, a hidrografia, que era muito boa por causa do rio Nilo, e o clima, que era muito mais ameno, interferiram na sociedade egípcia. Esses 3 pontos são a economia, as classes sociais e a religião. Bom, por que esses fatores interferiram na economia? Porque quando os egípcios perceberam que aquela área era muito propícia à agricultura, eles começaram a se desenvolver plantando, eles começaram a cultivar diferentes tipos de, principalmente, grãos, como, por exemplo, o trigo e a cevada. Então eles começaram a investir pesadamente na agricultura, o que fez com que a economia deles crescesse muito. Então eles começaram a comerciar com outros povos, como por exemplo os fenícios, que compravam muitos e muitos grãos, principalmente a cevada dos egípcios, tá certo, pessoal? Então a economia deles fez com que aquele fator social do relevo e da hidrografia fossem muito importantes. Agora, as classes sociais. Bom, pessoal, quando a economia deles começou a crescer baseada na agricultura, eles começaram a ter um aumento de trabalhadores do campo na sociedade deles. E logo esses trabalhadores tomaram quase que completamente e preencheram quase que completamente a sociedade egípcia, de forma que a maior parte, a grande maioria dos egípcios eram trabalhadores, eram pessoas que trabalhavam cultivando para que a economia do Egito continuasse se movimentando. E no topo das classes sociais, você tinha alguém que conseguisse controlar as ações de todos esses trabalhadores, para que eles nunca parassem de trabalhar e para que eles continuassem trabalhando com mais eficiência possível, para que o reino se mantesse estável. E essa figura, é claro, como todo mundo conhece, é o faraó, tá certo, pessoal? Agora, em que esses fatores interferiram na religião? Bom, pessoal, antes disso tudo começar, quando eles perceberam que aquela terra era muito boa para que eles pudessem se desenvolver, eles acreditaram que eles terem encontrado aquela região tão boa era um presente dos deuses. Eles acreditaram que o delta do rio Nilo e o rio Nilo em si, as suas águas, os seus peixes, as plantas que cresciam em volta do rio, eram todos
dádivas dos deuses para aquele povo. Então, além de ter diversas estruturas voltadas para a agricultura ao redor do Rio Nilo, você tinha também diversos templos, diversas estruturas, diversos locais religiosos voltados para adorar os deuses que tanto tinham presenteado eles com o Rio Nilo. Tá certo, pessoal? Então, você tem aí uma interferência absurda dos fatores externos na sociedade do Nilo. Você percebe que a economia deles cresceu porque a agricultura era muito propícia, porque a terra ali era muito fértil, o relevo era, ao invés de ser acidentado, ele era muito plano e perfeito para se construir e plantar, e além disso, o clima era muito propício. Então, basicamente é isso, pessoal. Essa foi a segunda parte do nosso vídeo sobre determinismo social. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês, espero que essa ideia de fatores externos e como eles afetam na sociedade egípcia tenha ficado um pouquinho mais clara na mente de vocês. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo e queria lembrar vocês que ninguém é grande demais para aprender e ninguém é pequeno demais para ensinar. Bom, novamente, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.